Boa noite, Pai do Senhor Jesus, graça e paz a todos os meus irmãos e aqueles que vão assistir esse vídeo. Esse vídeo eu resolvi gravar mediante um pedido do Senhor para assim edificar a vida dos irmãos através de duas experiências missionárias que eu pude viver, que o Espírito Santo de Deus me deu, como privilégio de vivenciar naquela cidade de Cruzília, Minas Gerais, entre sexta e sábado, agora passado. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele tem confirmado o meu chamado através do que Ele tem feito na minha vida em prol de salvar a vida daqueles que Ele já tem escolhido. Porque eu acredito que no momento que a gente começa a planejar uma missão, Deus já tem no coração dEle as pessoas certas e quantos vão ser alcançados pela sua graça salvadora, porque Deus é um Deus onisciente, é assim que eu creio, é assim que a palavra diz. Então, irmãos, na sexta-feira, ao chegar naquele lugar, após o almoço, nós nos descansamos um pouquinho, nos deitamos, as irmãs, os irmãos colocaram as suas crianças para descansar um pouquinho após o evangelismo. E o Senhor, Ele começou a me incomodar, me dando uma revelação, o qual eu fiquei maravilhada, porque eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Essa experiência, essa revelação, ela me marcou grandemente. E eu já li naquele meio de uma dorma, que fala, quase cochilando, eu ouvi o Senhor falar comigo. É preciso que você vá na rua principal, em direção à direita, porque tem alguém que precisa ser orado, ministrada a oração, e essa pessoa passou por uma cirurgia. Eu preciso que você vá até essa pessoa orar ela. E eu pensei que era coisa da minha cabeça, e ao mesmo tempo fiquei com aquilo fluindo dentro de mim, repetindo na minha mente. E quando foi mais à tardinha, eu chamei o meu esposo, falei, amor, vamos passear um pouquinho ali naquela direção. E não falei nada para ele. E dentro de mim, do meu pensamento, eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, se realmente foi o Senhor que me falou, que me revelou essa pessoa, eu não conheço ninguém nesse lugar. Eu estou indo na direção que o Senhor pediu que eu fosse. E comecei a caminhar e pedir, Senhor, me dá a direção, me mostra quem é essa pessoa que precisa ser orada e ministrada a cura através da atuação do Teu Espírito Santo. E quando nós começando a passar em frente a uma padaria, o Senhor falou, entra, pergunta aquela moça ali. E na minha mente eu falei, de repente, padaria é um comércio, conhece muita gente, de repente ela sabe quem é e vai me dizer para me poder chegar até essa pessoa. E quando eu comecei a falar com aquela senhora, jovem senhora, se ela conhecia alguém que tinha passado por uma cirurgia, porque o Senhor havia me revelado alguém que precisava ser orado e que tinha passado por uma cirurgia, que seria naquela direção, a direção da rua, naquela direção direita. Ao sair da onde eu estava, é o lado direito que eu tinha que ir. E aquela mulher começou a lagrimejar e falou, bom, eu passei por uma cirurgia assim, há 5 meses atrás, e devo passar pela segunda, porque o médico falou que não deu certo. E eu vou passar pela segunda cirurgia. E aquela mulher começou a se arrepiar, e eu me arrepiando também, meus olhos começaram a se encher de lágrimas, e aquela mulher falou, mas como que você sabia disso? Se você havia me falado no início, eu falei para ela que eu não era dali, a gente não era dali, era um grupo missionário do Rio de Janeiro que estava ali ministrando ajuda ao pastor local daquela igreja batista. E ela perguntou, como que você sabia de uma pessoa que tinha feito cirurgia e precisa de oração, se você não é daqui? Aí eu expliquei mais profundamente a ela, e na forma que eu fui explicando, ela começava a se arrepiar, e eu também. E eu pedi àquela mulher para vir, ao meu encontro, saindo de trás daquele balcão para receber a oração do Senhor.
E o Senhor confirmava dentro de mim que era ela mesma, que eu precisava orar e ministrar a cura, que ela não iria passar pela segunda cirurgia. E ali eu comecei a clamar o nome do Senhor, orar, ministrando a cura na vida daquela mulher. E deixei ela trabalhar, porque o movimento começou a aumentar de repentemente. E fiz o convite para o culto e retornei à base missionária. E o Senhor começou a me incomodar no sábado, né, o dia inteiro, para me voltar àquele lugar e levar uma das missionárias, o qual o Senhor me dava o nome da Malu, missionária Malu. E eu fui até a Malu e falei: ó, Malu, nós temos uma missão lá naquela padaria e o Senhor está me incomodando para você ir comigo naquele lugar, porque nós precisamos fazer o apelo àquela mulher. E daqui a pouco nós saímos e chegando lá, né, nós conversando com ela sobre outras coisas, para não entrar diretamente no assunto, e nós pedimos a ela que orássemos ela novamente e levamos ela para trás de alguns, né, das prateleiras daquela padaria, e ministrando novamente a oração na vida daquela mulher. Aquela mulher começou a chorar, e no final aquela mulher falou que estava numa procissão no dia anterior, pedindo a Deus uma solução, pedindo uma resposta de Deus. A procissão todinha da igreja dela, que era católica, ela pedia essa direção ao Senhor, e ela falava chorando, e o Senhor, né, Deus me enviou ela ontem para me orar e falar da cirurgia. E isso é resposta de Deus na minha vida. E começamos a conversar com aquela mulher após a oração e fizemos assim um apelo àquela mulher. E aquela mulher, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela levantou a mão confessando Jesus como seu Salvador. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele escolhe e nos envia as vidas que Ele já escolheu, porque o Senhor é um Deus onisciente. Ele sabe quantas vidas e quais são que vão ser salvas em determinado lugar ao qual os missionários chegam. Então não é por muito falar que a palavra do Senhor entra no coração humano. É através da direção do Espírito. Essa experiência eu vou levar para o resto da minha vida, porque foi uma experiência para mim muito forte. Está sendo até agora, eu estou impactada por essa experiência. E a segunda foi que, ao trocar de grupo, o Senhor me incomodou para mim trocar de grupo. Eu troquei de grupo, pedi ao meu pastor autorização. E das visitações, né, nos lares, o Senhor direcionou-nos a um lar humilde. E quando nós chegamos na soleira daquela porta, né, para chamar os moradores daquela casa, o Senhor ministrou no meu coração a passagem bíblica lá em Lucas 19, falando sobre Zaqueu. Hoje veio salvação a esta casa. E antes de entrar naquela casa, eu levantei minhas mãos: Senhor, eu declaro a salvação nesta casa através da Tua palavra. E lá foram salvas também 2 vidas, né, para a honra e glória do Senhor. O Senhor ministrou no meu coração muita tristeza na dona da casa, muita opressão, muita preocupação. E uma das missionárias, ao qual eu tinha pedido para orar, aquela mulher começou a chorar muito, igual criança, e se rendeu também aos pés de Jesus. E Cruzília nunca mais será a mesma, porque apesar da idolatria tremenda daquele lugar, o poder de Deus chegou naquelas vidas. A semente foi lançada no coração até mesmo daqueles que recusaram momentaneamente, mas que o Senhor já tem escolhido para morar no céu. E a passagem que o Senhor me deu quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar no que já tinha acontecido. E o Senhor me deu a passagem de Atos 9, 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Anania, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E no verso 15 diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
E eu lembrei dessa passagem porque o Senhor me direcionou para o lado direito daquela rua. E eu glorifico o nome do Senhor porque a honra e a glória é somente dele. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor, nós não somos nada. A glória e a honra é dele, porque se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, nenhuma alma nós podemos alcançar nem ganhar para o reino dos céus. É através do Espírito Santo em nós que a obra é feita e que conseguimos trazer para casa os molhos e apresentar ao Senhor Jesus as almas ganhas, por Ele mesmo através de nós. Que Deus possa nos abençoar e que muitas outras experiências eu venha e você também venha ter no campo missionário, porque foi para isso que nós fomos chamados. Graça e paz, que o Senhor te use com poder e autoridade sobre a terra, porque essa é a vontade dele. Amém.